E aí, tudo bem? Aqui é o David Art, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos ter agora uma introdução sobre HTML. Então, de onde vem o HTML? O HTML foi inventado por esse carinha aí, o Tim Berners-Lee, com a finalidade de tornar a documentação, a troca de informações entre diferentes universidades. Ele é um físico britânico e é o pai da internet. Hoje, se a gente conhece a web do jeito que é, deve-se a eles, né? Se eu tô gravando esse vídeo, você tá assistindo essa aula, se eu tenho um curso, tenho um blog, se você consegue comprar alguma coisa na internet, deve-se muito ou tudo ao Tim Berners-Lee. E apesar do projeto de internet, de web ter nascido um pouquinho antes, até com os militares e tudo mais, ter ganhado força não na década de 90, né, mas ter começado ganhado força realmente entre 70 e 80, mas o HTML, que é essa linguagem mãe da web, começou no início da década de 90. E ele criou o HTML através da junção de duas linguagens, da Hightime e da SGML, que são linguagens de marcação também. A segunda, a SGML, é uma linguagem criada pela IBM na década de 60. E a Hightime foi uma linguagem criada para hiperlinks, para hipertextos. Então ele juntou a partir, né, se baseou a partir dessas duas linguagens e criou o HTML. E ele também é conhecido, claro, por ser um dos fundadores aí da W3C, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Então HTML significa Hypertext Markup Language ou linguagem de marcação de hipertexto. Portanto, trata-se de uma linguagem que utiliza marcas, tags, etiquetas e é um pouquinho diferente do que linguagem de programação. Apesar de ter o HTML5 está cada vez mais evoluindo, daqui a pouco a gente vai ter 6, 7. Apesar do CSS também evoluir e a gente ter ferramentas como frameworks, ter ferramentas como pré-processadores, entre outras coisas, ambos ainda não são linguagens de programação. O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. E como eu falei, o HTML começou no início da década de 90, a primeira versão oficial foi em 1991 e aí foi evoluindo. Tivemos HTML2 em 1994, o CSS e o JavaScript apareceram em 96 e em 97 apareceu o HTML4. E aí houve um hiato aí entre o HTML4 e o HTML5, né? E isso deve-se pela linha de trabalho que o W3C começou a seguir. Ele começou a desenvolver o XHTML, que era a junção do HTML com o XML. Esse tipo de linguagem a gente utilizou muito, até mesmo 2013, 2014, era ainda muito utilizado. Só que teve uma corrente de algumas outras empresas, do Mozilla, da própria Apple, do Opera, que eles criaram um grupo, que é aquele WHATWG, que ia na contramão do XHTML. Eles achavam que, né, eles discordavam de como o W3C estava seguindo com a linguagem e decidiram criar um grupo de pesquisa de separado e começar a fazer o HTML5. E isso ficou assim meio que uma rivalidade até 2009, quando as duas empresas, né, quando os dois consórcios, as duas associações se juntaram para realmente desenvolver somente uma linguagem, que foi definido como HTML5. E muito se deve isso ao próprio Steve Jobs, que em 2010 ele decretou o fim do Flash, né? Ele falou que não aceitaria o Flash nos seus produtos e tudo mais, e isso acelerou o processo do HTML5, porque o HTML5 vinha numa alternativa àqueles monte de sites em Flash, um monte de coisa em Flash, para tornar a web mais semântica, mais acessível. E essa influência do Steve Jobs na época acabou ajudando o HTML5. Mas ele só virou uma recomendação oficial do W3C, apesar da gente já estar utilizando ele há algum tempo, em 2014. Em outubro, no final do ano de 2014, o W3C publicou lá no site dele como uma recomendação efetivamente do HTML5. E desde então, né, só se fala em HTML5, ninguém mais sabe o que é XHTML, nem a questão de desenvolvimento tableless, é HTML5
na veia. E como funciona o HTML? Aquilo que você vê quando você abre uma página na internet é a interpretação que o seu navegador faz do código HTML. Então, eles leem o documento HTML e apresentam para você através do software que é o seu navegador, seja Internet Explorer, seja Mozilla Firefox, seja Opera, seja Safari. Por isso o HTML é considerado aí a linguagem mãe da web, porque tudo que você vê na tela do seu navegador é HTML. Então, por mais que você faça um código PHP, por mais, por exemplo, como o WordPress, né, que tem PHP, por mais que você utilize frameworks, entre outras coisas, no final tudo vai virar HTML e esse HTML será renderizado pelo seu navegador. E aí você vai conseguir acessar o site e navegar o site. Se você der Ctrl U aí em qualquer página na web, você vai ver o código-fonte. E aí aquilo é realmente o que é o site. O que você vê na tela do seu navegador é a tradução do software daquele código do site. E falando um pouquinho sobre o W3C, o W3C foi fundado em 1994 pelo criador do HTML e ele é o consórcio que rege aí os padrões web. É uma organização sem fins lucrativos composta por cerca de 400 membros, então empresas grandes, com o objetivo de levar a web ao seu potencial máximo. E eles determinam protocolos, diretrizes para garantir o crescimento a longo prazo da web. Então, o W3C tem como meta web para todos, web em qualquer dispositivo, web como uma base de conhecimento e uma web confiável e segura. Então, o W3C desenvolve especificações técnicas, orientações, recomendações para procurar garantir a qualidade da web. E aí, existem várias recomendações dos padrões, desde web design, aplicações, arquitetura, web semântica, uma série de padrões e recomendações que ele tem para promover a qualidade da web e uma web para todos. Quando se fala de padrões W3C, eu não sei se você já fez algum site, mas normalmente sempre se lembra daquele validador do W3C, né? Ele tem um validador de código que hoje em dia talvez até se utilize menos, mas utilizava-se muito, que você coloca seu código lá e ele vai avaliar se está ok, se não está ok, onde você tem que ajustar. E o W3C tem escritórios em várias partes do mundo, e tem aqui no Brasil também. Inclusive eles fazem reuniões, tem alguns eventos que dá para participar, muitos de graça. Então é bem interessante assim você dar uma olhada aí no site do W3C. Além, claro, que ele também tem o site W3C Schools, que é a escola W3C. Então, você tem uma dúvida sobre alguma tag, você entra lá que vai estar a especificação sobre aquela tag. Então, é isso. Essa foi a introdução sobre HTML. Falei um pouquinho sobre a história e sobre o consórcio que rege aí os padrões web, que é o W3C. A seguir, a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe, tá bom? Eu vou indo nessa, estudar aí, Galuxo. Forte abraço e até mais.